É isso aí, né, pessoal? Novamente aqui e dessa vez tentando trazer uma reflexão, acho que é de um assunto que tá, eu acho que batendo na porta aí de muita gente. Então, sempre quando tem esses assuntos, a gente tenta trazer aqui algum tipo de reflexão sobre isso, né? Então, o que é que está batendo, né, na porta de muita gente aí nesse momento? É essa questão do coaching, né? Por conta, né, do candidato a prefeito, Pablo Marçal, da, dessa discussão toda, né, dessa celeuma toda que vem tomando conta da mídia, né, de uma maneira geral. E aí eu acho que a gente precisa falar sobre alguns pontos, né? Primeira coisa é que eu acho que a civilização ela demora um tempo para se acostumar com alguma coisa, para entender alguma coisa, para dominar algum tipo de técnica, algum tipo de conhecimento que surge durante o tempo, né? Esse é o fato que nós estamos tendo que enfrentar agora com relação ao coaching, né? Porque, de uma certa maneira, você pode estar também vendendo ilusões, na medida em que você começa a prometer coisas estapafúrdias, né? Coisas impossíveis de serem alcançadas. E é claro que isso também se tratando de pessoas, digamos assim, que não têm um certo discernimento, né? Para, logicamente, pessoas que estão sofridas, pessoas que estão passando por situações difíceis. Normalmente a gente vê que aparecem pessoas querendo se aproveitar da dor de outras pessoas para fazer dinheiro em cima disso, né? Eu não estou querendo dizer aqui que todo coach ele faça isso. E aqui eu quero até esclarecer, aproveitando aqui, o outro ponto é esse. Até a gente fazer uma certa reflexão a respeito do que é o coaching, né? Então, assim, primeiro que enquanto uma técnica, tá tudo bem, né? Existem já historicamente, né, desde antes da nossa modernidade, a gente tá vivendo numa civilização da técnica, né? Numa civilização voltada para a técnica, né? Então até aí nenhum problema. Ou seja, se você pensa, se você coloca, se você vende algum curso em que você aprende alguma técnica que você pode aplicar, né? Tudo bem. Mas se você está fazendo um curso, você está aprendendo uma técnica e que existe uma certeza, né, de que você vai ganhar dinheiro com isso, necessariamente, aí é outra coisa. E eu acho que é essa a principal reflexão que eu quero trazer aqui. Porque técnica, qualquer curso, né, de ciências humanas, em geral, a gente está falando sempre de técnicas, das mais variadas formas. Inclusive na própria psicologia. É claro que é da onde vem essas técnicas são técnicas sobre o sujeito, né? São técnicas do ser, né? Então, isso aí tudo bem. Mas uma diferença fundamental do coaching para a psicologia, nesse caso que nós estamos fazendo aqui a crítica, é que a psicologia ela não promete nada assim tão milagroso. E essa é uma advertência, essa é uma reflexão, esse é um pensamento crítico que você deve fazer quando você procura um coaching. Sim. Se ele vai te ensinar alguma técnica para te ajudar em alguma coisa, tudo bem. Mas na medida em que ele vai prometer a partir disso, né, que você vai resolver todos os problemas da sua vida, principalmente os problemas financeiros, aí você já vai estar caindo no charlatanismo. Aí é algo muito parecido com falsidade ideológica. E isso é crime, né? Por isso que nós temos conselhos, né? Quem é psicólogo, né? E aqui a gente fazendo essa, né,
para poder a gente saber essas diferenças é importante, porque muitas vezes as pessoas confundem. E também, assim, às vezes as pessoas procuram um coaching achando que ele é psicólogo. Ou então procuram um psicólogo com uma demanda também de resolução, de uma demanda de resolução de problemas de uma maneira mágica, de uma maneira imediata, que não condiz com a realidade. Não tem problema nenhum que exista na realidade humana que se resolva num passe de mágica. Isso não é preciso a gente dizer isso. Porque de repente tem muitas pessoas vendendo fórmulas mágicas para resolver problemas complexos. E isso não é assim. A realidade humana ela é tão complexa que ela não deve ser tratada por meio de técnicas absolutamente simples ou absurdamente simples. Isso não faz parte de um trabalho ético. Se alguém chegar para você lhe prometendo, né, isso até parece óbvio dizer isso, mas é porque existe todo um hype, né? Existe toda uma propaganda dessas ideias rápidas, de soluções mágicas. Isso é propagandeado na mídia direta a tal ponto que as pessoas acabam por acreditar nisso. Acreditar que isso é verdade. E esse é um outro ponto que a gente gostaria de falar também. É como se também, por um outro lado, as pessoas estivessem perdendo uma boa parte do seu senso crítico. Por conta dessas soluções mágicas sendo divulgadas massivamente na mídia durante tanto tempo, não é difícil você pensar que as pessoas elas estão perdendo contato com esse raciocínio mais crítico e ficando, portanto, mais vulneráveis a pessoas que chegam com essas soluções mágicas. E aí a gente vai falar assim de alguns casos aqui, né, específicos, muito ruins, que foram, inclusive, conduzidos pelo Pablo Marçal, cujo Pablo Marçal estava lá presente, né? Nesse caso. Nesses casos, né? Por exemplo, o rapaz que faleceu depois de ter sido, depois de ser dito a ele que ele não teria limites, né? Que ele tinha que superar os limites deles, que eles tinham plena condição. Veja só a que ponto essas mensagens ditas por pessoas, a meu ver, mal intencionadas, se aproveitando da inocência, da dor ou do desconhecimento dessas pessoas. Isso é muito grave, né? Isso precisa acabar, né? Fundamental que essa discussão sobre o coaching ela seja colocada, de alguma coisa positiva a gente tem que tirar desse caso do que está acontecendo aí com o Pablo Marçal, né? Eu acho que a coisa mais positiva que a gente pode tirar disso é a gente ter a capacidade de exercitar o nosso pensamento crítico, buscar exercitar um pensamento crítico sobre as coisas e não aceitar tudo aquilo que dizem pra gente, principalmente se a pessoa ela quer mexer com os nossos desejos, as nossas ambições, as nossas vontades, que de uma certa forma são os nossos pontos fracos. Pessoas que se aproveitam dos nossos pontos fracos, elas vão evidentemente acabar nos levando ao pior. E isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. E no outro caso também, né, eu estava vendo aqui, assistindo Os Galãs Feios, e eles estavam colocando vários casos desses, de pessoas que se sentiram, especificamente de uma pessoa que se sentiu enganada pelo Pablo Marçal. Ele tinha prometido, lógico, aquela história que a gente está falando aqui, né, de que a pessoa ia ficar rica fazendo aquilo ali. E só lembrando que, como eu disse agora há pouco, a questão não é
você vender um curso com alguma técnica. A questão é você dizer que com isso você vai ficar necessariamente rico e de uma maneira, né, rápida. Porque isso não existe. Né? A única forma de você ficar rico de uma maneira rápida é jogando no prêmio da Mega Sena ou alguma coisa assim. Né? Ou então receber aí algum dinheiro por fora de alguma outra questão que você tenha. Mas fora isso, assim, sinceramente, você está lidando com a inocência das pessoas em geral. Né? Você está lidando com a boa fé que as pessoas têm. E nisso é muito importante que as pessoas entendam que psicólogos, né, não fazem isso. Nós somos preparados, de uma certa forma, seguindo um código de ética. Então a gente sabe do poder que a gente tem quando a gente está com uma pessoa que está em sofrimento. Nós somos muito bem treinados para fazer isso. E um código de ética e um conselho que estão ali para fiscalizar a nossa atividade profissional. Apesar de que todos nós, eu imagino, claro que tem os desvios éticos, mas a esmagadora maioria, né, o desvio ético tem em qualquer profissão. Mas a gente eu estou querendo dizer que a gente é muito formado para fazer isso, né, para não entrar no íntimo das pessoas ao ponto que isso leve elas a um lado ruim, ao ponto que isso leve ao pior. E isso a gente chama de ética, minimamente, dito de forma mais simples. Né? Então, essa é uma diferença fundamental. Por isso que é muito mais importante, talvez, que você esteja se perguntando, no caso aqui, né? Na verdade, o importante seria você se perguntar por que você está querendo ficar rico tão rapidamente? Que processos estão levando você a reproduzir esse discurso, que é um discurso que muitas vezes não é seu? É um discurso de uma pressão social que se coloca sobre você para você ficar rico. E aí aparecem pessoas mal intencionadas, sabendo dessa pressão social que existe, lhe oferecendo um curso que vai lhe abrir as portas do paraíso aos milhões que você pode ganhar. Volto a dizer, se existem cursos que ensinam técnicas para você melhorar o seu desempenho, para você aprender coisas novas, para você produzir melhor, isso não é nenhum problema, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de promessas milagrosas, coisas impossíveis de acontecer. É isso que a gente está falando. E é isso que as pessoas devem ficar atentas. Né? Então, só para terminar, o caso da menina lá, ela se sentiu enganada e abriu um processo contra o Pablo Marçal por conta disso. Né? Por conta de que foi prometido a ela essa coisa mirabolante, maravilhosa, ou melhor dizendo, fora da realidade, e que ela se sentiu evidentemente enganada, né? Ela se sentiu usada, né? E entrou na justiça por conta disso. Quantas pessoas mais, aí é uma pergunta que a gente pode fazer, quantas pessoas mais já não se sentiram enganadas com esse discurso de coaching, com essas promessas milagrosas? São muitas reflexões, né, que a gente pode fazer com relação a isso. É isso, a gente vai terminando por aqui. Depois a gente traz mais algumas reflexões para ajudar vocês a pensar e a desenvolver mais um pouco o senso crítico em relação ao que está acontecendo na nossa realidade hoje. Valeu, um abraço. Quem puder, curte, compartilha. E estamos aí. Até a próxima.